Boa noite, povo, que eu cheguei mais uma vez a apresentar meu baianá. Boa noite, povo, que eu cheguei mais uma vez a apresentar meu baianá. Então, como começou o processo, todo esse movimento abolicionista em Santos? Alguns historiadores colocam que este movimento, timidamente, começou com as mulheres. As mulheres da sociedade santista abriam os seus quintais para abrigar essa população que fugia das fazendas. Quando nos aproximamos mais de 1880, o movimento se cristalizou. Então, nós tivemos Xavier Pinheiro, Xavier da Silveira, grandes nomes, e Quintino de Lacerda também, que concretizaram esse ideal abolicionista na cidade. Nós tivemos eventos no Teatro Guarani, aonde se proclamava a libertação dos escravizados. Existe até uma possibilidade, isso não foi comprovada por documento, porque infelizmente essa documentação que envolve a população negra é muito difícil, porque quando você não dá valor para a história de um segmento, você não guarda, você não valoriza, você não reconhece como um documento histórico. Então, muita coisa foi descartada por não se considerar histórico, né? A nossa história sempre foi uma história branca, né? Então, a gente ainda, como estudioso, como historiador, como pesquisador, nós ainda temos grande dificuldade de nos basear em encontrar documentação que amplie essa história da participação negra, não só em Santos, não, no Brasil inteiro. É muito difícil isso. Mas o Teatro Guarani foi um espaço de grandes manifestações. Eu falo que o próprio José Bonifácio, lá em 1823, já falava sobre esse processo, que deveria ter esse processo de libertação dos escravizados. A abolição no Brasil, ela foi planejada, ela foi pensada 40 anos antes. Então você vai ter, em 1850, um pacote de leis que foram sancionados pela elite da época, né? Para que, no momento em que tivesse que ser feita a abolição no país, você garantisse a concentração de terras nas mãos da elite e garantir que essa população que ia ser, entre muitas aspas, liberta, não tivesse acesso à terra. Então, em 1850 você tem esse pacote de leis, e duas das principais leis em relação a essa precariedade em que a população negra vive nas favelas é a Lei de Terras. E aí você vai ter no mesmo mês e no mesmo ano uma outra lei chamada Eusébio de Queiroz, que é uma lei que regulamentava o tráfico de escravizados. Então ela proibia o tráfico transatlântico de escravizados, no intuito de intensificar a escravização interna. Então, aqueles que já estavam no Brasil, né, em solo, em território brasileiro, tivesse uma intensificação dessa exploração da mão de obra, até que a escravidão acabasse na medida em que esses escravizados morressem. Porque a população escravizada vai ser vista como um produto, né? Ela vai ser tratada e vista assim. Se ela é um produto, eu não posso descartar, eu não posso desperdiçar essa mão de obra que está, embora eu precise acabar com ela. Então, um meio de acabar com essa mão de obra seria deixá-la sem acesso à terra. Então, por isso a Lei de Terras vai dizer que qualquer pessoa vai poder adquirir terra por meio da compra e venda, sabendo que essa população não iria conseguir ter condições de comprar, né, no pós-abolição. E você também faz com que o tráfico
interno se intensifique e as pessoas irão morrendo, né, até que a abolição fosse feita, até que a escravidão acabasse. Até que ponto a sociedade e o respeito ao panteão da cidade, que fala a terra da liberdade e da caridade, traduzindo assim de uma forma leiga, porque está em latim, até que ponto isso se efetivou, essa caridade, essa liberdade se efetivaram para a inclusão das crianças negras na educação. Então, o que eu percebi, em primeiro lugar, como eu vou repetir, a falta de documentação, porque os documentos educacionais, eles não traziam a raça-cor, ou porque não queriam se dizer racistas, e também porque não existiam políticas públicas específicas para essa população. Então, não importava saber, né, a raça-cor. E toda essa minha pesquisa, ela foi feita com base na iconografia. Então, me pautei muito em Peter Burke, em Ginsburg, né, pelas evidências. E a partir da análise das fotografias de classe, aquelas fotografias antigas que se tiravam das classes, das crianças no pátio, eu fui analisando quantitativamente o número de crianças que frequentavam as escolas, eram negras ou não negras, e número de crianças que frequentavam as entidades benemerentes de órfãos. Mas eu pude perceber que grande parte das crianças negras, elas eram direcionadas às entidades benemerentes de órfãos. Porém, ainda de acordo com o censo da época, que também não pode ser levado muito a sério, porque eles não entravam em quilombos e nem em locais de difícil acesso para poder fazer a pesquisa, né, censitária, mas nós tínhamos um número de crianças negras na cidade muito superior àquelas que eu consegui mais ou menos, lógico, de uma forma proporcional, identificar, que também não estavam nem nos orfanatos e nem nas escolas. Na Era Vargas, então, é onde você começa a ter as primeiras políticas pensadas sobre habitação. Então, você vai ter primeiro os institutos de aposentadorias e pensões, aí depois você vai ter o BNH, né? E todas essas políticas, essas intervenções estatais da Era Vargas, elas foram vinculadas aos salários, ou seja, elas foram vinculadas a esse trabalhador formal. Você não tem nenhuma política habitacional que vincule a população que não necessariamente trabalha com carteira assinada, que é a população negra. Isso é desde a Era Vargas até os dias de hoje. Né? Por mais que hoje nós temos outros programas habitacionais, todos esses programas, direto ou indiretamente, estão vinculados a esse trabalho formal. Então, por exemplo, o Fundo de Habitação de Interesse Social, ele está diretamente vinculado à FGTS, à arrecadação da FGTS. Quem contribui para a FGTS é trabalhadores formais. Mas tem o faixa 1, que é aquele de 0 a 3 salários mínimos, né? Quando você vai pegar uma família, você fala para ela, assina aqui que você está trabalhando, que você tem condições de pagar a prestação da casa, né? Mesmo que ela não tenha para poder ser atendida por um conjunto habitacional. Então, a população negra, ela fica num lugar muito contraditório. Ela tem que comprovar que ela não tem renda suficiente para financiar uma casa no banco, mas, ao mesmo tempo, ela tem que provar para o Estado que ela tem uma renda mínima para pagar a prestação dos conjuntos habitacionais. Hoje, ao meu ver, né, essa precariedade habitacional que a população negra se encontra é porque a política habitacional no Brasil, ela nunca foi pensada e vinculada com a discussão
da terra, da posse da terra, da concentração de terra que a gente tem hoje na mão de poucos, né? Essas heranças, essas capitanias hereditárias, né? Porque as pessoas que hoje têm acesso à terra, muitas delas são por herança, né? Herança essa desde o período da escravidão. Então a gente não discute essa relação na política habitacional nem na política urbana e nós vinculamos, nós enquanto Estado brasileiro, que para você ter habitação, logo você precisa estar vinculado a um trabalho formal num país em que você tem um contingente muito grande de pessoas que estão na informalidade e que essa informalidade foi proposital desde 1850. Você tem que trazer, esclarecer as situações do passado, mas com vistas no presente. Então, eu trago justamente um convencimento de que as políticas públicas que hoje em dia estão pautadas, principalmente na área educacional, que vem tratar dessa questão da diversidade étnica, elas são muito importantes, porque mesmo após a abolição, a liberdade desses escravizados, não tiveram políticas públicas que os fizessem se inserir na sociedade em mesmo grau de igualdade do que os não negros. Eu sempre digo, e a partir das minhas leituras teóricas, principalmente a partir do Clóvis Moura, que é um intelectual negro brasileiro muito importante, que sem o racismo não haveria capitalismo no Brasil. Foi necessário um processo de escravidão para instalar esse sistema político, que é vigente até hoje. Então, o racismo ele moldou o capitalismo brasileiro. É nesse momento, então, de uma política agrária exportadora que o matadouro na Zona Noroeste vai ser importantíssimo. Você vai ter a construção de uma linha férrea para vincular o porto ao matadouro. E você vai ter lá no morro o engenho de açúcar, né? O engenho dos Erasmos, que pós a abolição, essa galera ocupou os morros, mas a gente não tem muito registro sobre para onde foi essa galera. Assim como quando acabou o quilombo de Jabaquara, nós também não temos registros de quem são essas famílias. Eu costumo falar assim que a cidade, ela é também um museu, porque ela guarda as histórias, né? Então, e como que ela faz isso? Ela faz isso através do patrimônio histórico. O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão, para defender-se da violência e injustiças praticadas pelos seus senhores. Os africanos escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Nós tivemos um período da história aqui no Brasil que não só os movimentos negros, mas também os movimentos de mulheres começam a atuar na política institucionais, cobrando políticas públicas, né? Pensar a criação das políticas setoriais, mas lembrando que existem mulheres, homens, brancos, não brancos, e o movimento negro, nessa questão, ele atua muito para exigir ações de reversão desse racismo, né? Que aí a atuação para criar, por exemplo, secretarias de promoção da igualdade racial, para que os movimentos sociais se organizem em conselhos da promoção racial, que denunciem o racismo, a própria criação da Lei 10.639 e mais tarde incorporada pela 11.645, que obriga que na educação brasileira tenha, na sala de aula e na escola, tenha a presença dos conteúdos referentes à história e cultura dos povos africanos, dos povos descendentes de africanos aqui no Brasil, a história do negro, toda essa história que a gente está conversando, e também dos povos indígenas na sala de aula, para formar essa população e, de fato, começar a construir uma outra história, uma história da gente, né, da gente. E com essas políticas públicas, a própria lei de cotas, né, que isso possibilita o acesso de um outro povo, né, que é o povo da maioria do povo, a população oriunda das escolas públicas, mas principalmente a população preta, acessando a universidade, principalmente a
universidade pública, e com isso você percebe mudança nos conteúdos, nas pesquisas, nos estudos, né, sobre o nosso povo. E acho que para encerrar, para a gente pensar em como estamos exatamente agora, nós estamos com uma população que acessou todos os lugares, inclusive as câmaras de vereadores, inclusive as Assembleias Legislativas. E não esquecendo da interseccionalidade tão já presente quando a gente conversou sobre as mulheres negras. Então, de ser mulher negra, de ser mulher cis e mulher trans, de ser mulher de pele mais retinta, menos retinta. Então, mulheres que acessaram, são vereadoras, deputadas e estão lutando em todos os lugares. Então, o lema não é mais só lugar de mulher em qualquer lugar, mas lugar de povo negro, homens e mulheres negras, é também em qualquer lugar. Mas para isso a gente tem que lutar muito, seguir a nossa luta. O desafio é a gente seguir as primeiras orientações da radicalidade dos quilombos no Brasil. Para a gente, de fato, esse é o desafio, seguir a radicalidade desses movimentos, dos primeiros lutadores aqui no Brasil, dos homens e mulheres aqui nesse país.